Pessoal do nono ano, dando continuidade ao conteúdo de equações do segundo grau, agora vamos para as equações incompletas em B, ou seja, em que B é igual a zero, certo? Vocês viram antes, quando era em C, C era igual a zero. E como vocês sabem, em B, equações incompletas em B, B é igual a zero. Para você resolver uma equação, você tem aí no caso, no exemplo 1, resolva a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 69 igual a zero. Você sabe que o a, que é o termo que acompanha x, é 1, o x ao quadrado, desculpa, é 1. B, que seria o termo que acompanha x, no caso, fica 0. E o c é menos 69. Esse caminho aqui é o mais usual para a resolução, como se você estivesse resolvendo pela fórmula da equação do primeiro grau, isolando x. Então, você tem x ao quadrado menos 169 igual a zero. Ou seja, a equação bem arrumadinha, bem direitinha. Aí aqui você está vendo que está menos 69. Passa mais 169. Certo? Você isola a variável antes da igualdade, ou seja, no primeiro meio. Se está ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada. Só que você obrigatoriamente coloca mais ou menos. Por quê? Quando você tem o b igual a zero, você pode ter duas raízes reais distintas, ou seja, você tem o mesmo número, só que com sinais diferentes, com sinais opostos. Ou não ter nenhuma raiz, que você vai ver mais à frente. Então, você tem 169 na raiz quadrada, porque estava ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 169, 13. Então, nós temos x igual a mais ou menos 13. Ou seja, x igual a mais 13, x igual a menos 13. Quem já sabe, que viu no ano passado, pela fórmula de Bhaskara, acha a mesma resposta. Segundo exemplo. Resolva a equação do segundo grau 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Então, você tem nesse caso, nesse exemplo, você vê o a, que é igual a 2, certo? O b é 0, que não aparece, e o c é o menos 98, certo? O menos 98 está aqui, passa para depois da igualdade mais 98. Só que o 2 aqui está multiplicando. Ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 98 dividido por 2. 98 dividido por 2 dá igual a 49. Então, nós temos x ao quadrado igual a 49. Então, x vai ser igual a mais ou menos, se está ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de 49. Então, x vai ser igual a mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7. Então, vai ser mais ou menos 7. Então, mais 7 e menos 7. As duas respostas distintas. Ou seja, o mesmo número e com sinais opostos. Certo? No próximo exemplo, nós temos, resolva a equação do segundo grau, 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. A é igual a 5, B é 0 e C é mais 45. Então, a equação arrumada, 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. Está mais 45, vai passar menos 45. O 5 que está multiplicando vai passar dividido. Menos 45 dividido por 5 dá igual a menos 9. Se está ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada, ou seja, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Como vocês sabem, não possui raiz real um número negativo. Ou seja, raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais.
Então, nesse caso, não há resposta. Esse exemplo 4 nós temos. Resolva a equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 36 igual a 0. A igual a 3, B igual a 0, como vocês sabem, e C igual a menos 36. Na equação arrumada, você está vendo que nós temos 3x ao quadrado menos 36 igual a 0. Está menos 36, passa mais 36. O 3 que está aqui multiplicando passa dividindo. 36 dividido por 3 dá igual a 12. Está ao quadrado, forma de raiz quadrada. Então, x igual a mais ou menos 12. 12 tem raiz quadrada exata? Não. Então, você vai fatorar a raiz quadrada de 12 no processo de decomposição em fatores primos. 12, que dá por 2, que dá 6. Que dá por 2, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Então, aqui nós temos 2 ao quadrado vezes 3. O quadrado corta com a raiz, então sai. Então, x igual, aqui está faltando, viu, pessoal? Está faltando aqui, é mais ou menos 2 raiz de 3, certo? A resposta correta aqui é mais ou menos 2 raiz de 3. Vocês coloquem, vocês observem aí como resposta, certo? Só faltou aí o mais ou menos, ok? E nós temos, aqui eu vou colocar um único caso, um exemplo, quando B e C forem 0, certo? Claro que o A não pode ser igual a 0. Então, toda vez que você tiver B igual a 0, C igual a 0, como esse exemplo aí, resolva a equação do segundo grau. 3x ao quadrado igual a 0. Não importa se tem número acompanhando x ao quadrado. O resultado sempre vai ser 0, ou seja, serão duas raízes iguais a 0, certo? Então, você vê 0 dividido por 3, 0. Então, mais ou menos raiz quadrada de 0 dá 0. Porque não existe mais 0 ou menos 0, certo? Por quê? Como vocês sabem, o 0 é neutro. Nem é positivo e nem é negativo, certo? Então, não precisa nem desenvolver o cálculo. Se tiver B e C igual a 0, x sempre será igual a 0. E se você for pegar todas essas explicações que eu dei a vocês e for fazer por Bhaskara novamente, sempre vai achar a mesma resposta, certo? Qualquer dúvida, é só perguntar que eu tirarei para vocês, certo? Bons estudos e até o próximo vídeo. E, claro, não esqueçam da atividade que vocês terão que resolver, certo? Bons estudos e até a próxima.